Fala aí, pessoal, tô eu aqui para falar um pouco a respeito dos componentes mais antigos, aquela coisa mais vintage. Tem gente que pretende montar um equipamento antigo, como por exemplo um amplificador valvulado ou um pedal de distorção antigo, e quer utilizar o quê? Componentes antigos. Mas qual a intenção de utilizar o componente antigo? Bom, a intenção de utilizar o componente antigo é se aproximar ao máximo da montagem como foi feita lá na década de 70, de 60, de 50, ou seja, originalmente como era construído aquele equipamento. Por exemplo, quando eu construí esse pedal aqui, pedal esse que vocês encontram aqui no meu canal, é o chamado Dallas Range Master, é um clone dele, né? Obviamente, provavelmente não é o circuito original ao que se tem acesso, é um circuito que está disponível aí na internet, aonde, entre outras coisas, ele utiliza um transistor que não é de silício, ele utiliza um transistor chamado germânio, ou seja, ele utiliza cristal de germânio na constituição. E dessa forma é um transistor que hoje em dia ele não é mais utilizado. Hoje em dia a eletrônica moderna se baseia no silício devido à sua facilidade de extração e também quanto à sua abundância no planeta, muito mais do que o germânio. Porém, para construir ele o mais próximo possível, eu não queria utilizar um transistor de silício, e sim um transistor germânio. Então fui procurar na internet pessoas que tinham transistor germânio do modelo que eu precisava, um transistor mais antigo, para que fosse possível montar esse pedal o mais próximo possível, tendo o timbre mais próximo possível do que originalmente foi conseguido lá na década de 70, 60, quando ele foi inventado. Mas é fato que não somente o transistor é um transistor antigo. Por exemplo, lá quando ele foi inventado, a gente não tinha resistor de metal filme, resistor de alta precisão, resistor de 5 faixas, não tínhamos nada disso. Resistor era o resistor de carvão que tinha lá e era o resistor que funcionava dentro desse cara. Eu não tenho esse resistor, mas muitas pessoas, por exemplo, procuram na internet esse tipo de resistor para poder também fazer a montagem utilizando esses componentes, não só o transistor, mas os outros componentes adjacentes ao circuito, também componentes antigos. Como por exemplo, nós temos uma série de pessoas que procuram esses tipos de capacitores aqui. Esse aqui é o chamado capacitor a óleo, capacitor Cherry. Esse capacitor você encontra para vender na internet como um componente antigo, em estado de novo, por exemplo. Esse aqui nunca foi soldado, não tem nenhuma marca de solda. Ele é o chamado NOS, NOS, ou seja, New Old Stock. É um componente de estoque antigo, ele nunca foi utilizado, é um componente novo. E hoje em dia você não encontra facilmente esse tipo de capacitor, até porque ele caiu em desuso. Por que caiu em desuso? Porque ele é a óleo, dentro dele você você tem óleo, e dessa forma alguns deles vazavam com o tempo, gerava esse problema, melecava o equipamento todo por dentro, e aí acabaram tirando esse capacitor de circulação e colocando outros componentes mais modernos. Porém, a pessoa que quer fazer uma montagem mais próxima do que era antigamente, caso, digamos, esse pedal utilizasse um Cherry desse aqui a óleo, ela deveria colocar esse tipo de capacitor aqui, se fosse o caso, entendeu? Então nós temos vários outros componentes. Esse daqui não é tão antigo assim, o capacitor chamado Zebrinha, que é representado por uma série de faixas coloridas, mas são capacitores mais antigos, e eu estou falando de capacitor, transistor, e nós temos N componentes aí que são componentes mais antigos, e que muitas pessoas procuram esses componentes para poder fazer a montagem mais próxima do original. Por exemplo, você vai pegar e vai montar um amplificador valvulado. Legal. Aí no amplificador valvulado você precisa das válvulas. Tudo bem, as válvulas você vai lá, pode ser até uma válvula moderna, recém-produzida, não precisa ser uma válvula antiga. Mas, por exemplo, tem um componente muito delicado, que é o chamado transformador de saída, que é o transformador que vai o quê? Equalizar a impedância da saída da válvula, que é uma alta impedância, com a baixa impedância do alto-falante. Esses transformadores, nós tínhamos na década de 60, 70, aqui no Brasil, uma série de fábricas que produziam esses transformadores de saída, os chamados transformadores ultralineares. Nós tínhamos aqui, por exemplo, o Giannini, que tinha o Tremendão, que era um amplificador valvulado, que os componentes eram nacionais, né? À exceção das válvulas, que eram importadas, mas os transformadores e os outros componentes eram produzidos aqui. E hoje em dia, como é que você vai fazer? Preciso de um transformador ultralinear para a saída do amplificador de 2 válvulas par casado, 6L6, e, enfim, você não acha isso facilmente. Por isso se desenvolveram uma série de pessoas na internet, cresceram produzindo artesanalmente seus transformadores e comercializam, porque você não vai achar facilmente isso numa loja de eletrônica
como foi há 30, 40 anos atrás possível você chegar na loja de eletrônica e falar que queria o transformador. Você podia falar até a especificação dele, T1, 2, 3, 4, o número dele. O vendedor ia lá e pegava esse transformador. Então a verdade é que tem hoje em dia uma série de pessoas produzindo componentes, como no caso os transformadores, e outras comercializando componentes antigos em estado de novo, nunca utilizado, para que você possa fazer montagens, essas mais próximas possíveis das montagens como eram feitas antigamente. Como, por exemplo, aqui eu utilizei nesse pedal, como eu disse, o transistor de germânio, que de outra forma seria muito difícil comprar um transistor de germânio, a não ser na mão de alguém que tivesse esse componente antigo em estado de novo, que nunca foi utilizado. Se você procura também fazer montagens desse tipo, utilizar componentes mais antigos para ter aquele timbre mais próximo do que era lá no passado, você também vai ter que ceder a valores um pouco mais altos em alguns componentes para que você faça uma busca, uma garimpagem aí desses componentes e consiga assim montar o seu equipamento, trazendo esse ar vintage, o som vintage e a coisa muito mais próxima possível de como ele era quando ele saiu da fábrica lá na década respectiva dele. Bom, esse era o recado a respeito dos componentes vintage e também chamados NOS, New Old Stock. Você acha uma série de coisas referentes a isso, seja no Mercado Livre, componentes nessa linha, componentes mais antigos, nunca utilizados, sejam válvulas, até mesmo transformadores antigos de amplificadores que eram utilizados na década de 70, por exemplo, você consegue comprar e consegue fazer o uso e construir o seu amplificador valvulado com um transformador da época lá que foi produzido por uma grande fábrica que nós tivemos aqui no nosso Brasil. Tá bom? Gente, um abraço para vocês, curtam aí o canal, se inscrevam aí, deixem o seu like e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um abraço, falou, tchau, tchau!